No dia 14 de junho de 2025, Martim foi internado com bronquiolite. Ele tinha apenas 35 dias de vida. A gente saiu correndo para o hospital e um médico abençoado por Deus falou: eu não vou liberar vocês para voltar para casa, vocês vão ficar aqui. E eu falei: doutor, mas o que meu filho tem? Meu filho não tem nada, eu preciso voltar para casa, né? Ele falou: Carol, ele não tem ainda, mas a gente vai fazer exame viral e a gente vai esperar o resultado e você vai esperar o resultado aqui. Então, se ele tivesse me liberado para voltar para casa, teria sido muito pior. Então, ali mesmo eu fiquei e só saí 35 dias depois com ele. Nos dias subsequentes, ele foi para a UTI, foi entubado e em estado grave. Veio aquele desespero. Nos primeiros dias, passamos a nos questionar e principalmente questionar a Deus. O porquê estamos passando por isso com o nosso filho prometido? E Deus nos deu uma palavra. Em Mateus 11:28, ele diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ele nos deu discernimento de que somos dele e para ele, e ensinou que sempre estaremos a uma oração de viver o milagre. Que o médico falava: ele pode rapidamente piorar, rapidamente melhorar, é incerto, tudo é incerto. Então você fica numa montanha russa. Então você não tem controle de nada. Você fica esperando. E ela analisou em silêncio. Eu fiquei esperando, aflita ali, comecei a chorar. E ela, muito silenciosa, analisou ele inteiro, assim, da cabeça aos pés. Olhou para mim e falou: agora tá na hora dele ir pra UTI. Quando ela falou isso, eu só pensei em morte. Eu falei: vou perder, meu filho vai morrer ali, né? E aí ela olhou para ele e falou: e você precisa voltar para casa, porque lá é a mãe ou o pai, quem vai ficar? Eu falei: então eu vou ficar, né? E aí colocaram muitas coisas nele, aparelhos, né? Já coletaram exame ali. Ele estava muito fraco, então ali já entraram com um respirador mais forte, né? Me lembro que a médica falou assim: ó, a intubação é o último nível, tá? É o último nível. Tudo que a gente pedia era para ele não ser entubado. A sensação de que se ele fosse entubado, a gente ia perder ele, né? E foi muito rápido para ele ser entubado. A médica-chefe veio, falou: é a hora de entubar ele. E ela falou pro Ivan: vai lá para fora da UTI, você não pode ficar aqui dentro. E não explicou nada que ia acontecer. Isso é normal dentro daquele ambiente, porque a gente não entende e elas precisam agir, elas não precisam ficar explicando pra gente. E ele me ligou, eu estava em casa, as duas avós comigo em casa, meu irmão também, e eu estava almoçando, me lembro, ele falou: ó, nosso filho vai ser entubado. Aí eu falei para elas: o Martim está sendo entubado. E agora? Eu não quero ninguém perguntando nada, eu só quero todo mundo orando. Vamos rezar, todo mundo. Eu quero ver todo mundo rezando aqui. Foi isso. E aí eu perguntei pra Deus, eu me lembro, eu fui fora, assim, na minha casa tem uma varanda. Eu falei: Deus, por quê? Por que a gente tá passando por isso? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor tá fazendo isso, meu filho? No dia 21 de junho de 2025, às 10h23, eu estava chorando ao lado do meu filho e senti um calor e uma necessidade de orar nesse momento. Nesse momento eu levantei ao lado do meu filho e senti uma presença de anjos de Deus. E um sussurro veio ao meu ouvido: ele está curado. Foi o momento exato do nosso milagre. Eu podia sentir toda a paz daquele momento, podia sentir e ver a presença de Deus. E me veio mais uma palavra, Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. E continuou sussurrando: nem os médicos irão entender, pois eu sou o Deus que está operando na vida do nosso Martim. Eu sou uma pessoa que eu achava que eu tinha controle sobre muitas coisas, e depois que eu passei por isso, eu vi que eu não tenho controle de nada. Independente do diagnóstico, ele sempre falava: ele não vai morrer, né? A minha fé foi muito abalada nesse momento ali, foi um processo, meu processo foi mais longo. O Ivan, ele estava mais firme, a fé dele, ele estava mais em pé, e ele falavam: olha, o Martim piorou,
Martim tá com uma bactéria no sangue, Martim tá com uma pneumonia muito agressiva, Carol, Martim... E ele parece que não ouvia o que elas estavam falando, né? Ele falava, não, o Deus é o médico dos médicos, ele é mesmo, meu filho tá curado, nosso filho tá curado. E eu, o meu sentimento era de entender o que estava acontecendo. Então elas falavam, eu ia pesquisar. O que mesmo você falou? Abscesso pulmonar? O que mesmo é isso? E eu ficava pesquisando para entender e lia sobre aquilo e dormia pensando naquilo e acordava enquanto ele estava em estado de graça, assim, né? Porque ele não ouvia nada daquele barulho, né? Ele acreditou sempre, em nenhum momento sem duvidar. Que esse era o processo que a gente tinha que passar, né? Mas pra gente entender isso demorou. Então a gente achava que o Martim ia sair uma semana depois, que ele estava melhor e a gente ia para casa e às vezes ele melhorava e piorava. Então não é no nosso tempo, né? É no relógio de Deus. E a gente passou 35 dias lá dentro. E aí a gente conseguiu entender que era o processo. Eu ouvi uma voz falando comigo, Carol, esse é o seu processo, aceita. Depois que eu ouvi isso, eu comecei a aceitar e viver aquele mundo como se não existisse o mundo aqui fora. Eu vivi aquele mundo do hospital ali intensamente, fiz amizade com mães de crianças que estavam lá, com médicas, com enfermeiras, aquelas pessoas viram anjos na sua vida. É como se fossem salvadoras. Deus está mandando aquelas pessoas. Cada vez que a médica chegava perto do leito dele, parecia um anjo com asas. E a gente entendeu que era no tempo de Deus e a gente aceitou e deixou fluir. Deus sempre honrou e nos deu a cura do nosso Martim. Muitas coisas aconteceram nesse período de internação. Eu fui demitido, minha esposa ficou emocionalmente abalada e uns dias depois Deus me deu mais uma palavra. Em Filipenses 4,19 ele diz: Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Deus nos aproximou de pessoas maravilhosas que oraram por nós todos os dias e somos eternamente gratos a cada um. Hoje nosso filho está curado, testemunhando o milagre de Deus. E o que Deus espera de nós? Nada, pois sua misericórdia e amor nos alcança a todo momento. Honre somente a Deus, pois grande é o seu coração, e cada conquista é sua misericórdia. Foram alguns desertos esse ano, e eu quis entender melhor sobre desertos, né? Desertos são dolorosos e falam sobre um processo que Deus permite para nos levar em um lugar que Deus já preparou para nós. Deserto é uma escola muito feliz. É uma escola da fé. Deserto é lugar de cuidado de Deus. É lugar de solitude. Deserto é lugar de escassez, mas não é lugar de solidão. Deserto é lugar de resposta. Deserto é lugar de preparo. Deserto gera humildade. Deserto é lugar que você olha para o principal e deixa o resto para trás. Eu e o Ivan sabemos que a oração funciona muito. E que pessoas orando por nós, nos ajudando, fez com que o milagre chegasse mais rápido até nós. Foram muitas pessoas, muitas. Cristãos, católicos, que intercederam por nós, que fizeram promessas, que subiram um monte pelo nosso filho. Eu não tinha ideia do quanto a gente era agraciado. Deus, a todo momento, em todo momento desse processo, colocou anjos nas nossas vidas. Anjos, desde a equipe médica da doutora Suzana, as nossas famílias, aos nossos amigos, aos meus colegas de trabalho. Isso tudo que estamos falando aqui não é sobre nós, é sobre revelar a grandeza de Deus. Deus é grandioso e a misericórdia do Senhor nos alcançou. A misericórdia do Senhor nos alcançou.